Muito bem, gravando. Começamos agora no Zoom mais um bate-papo com o Macedo. Hoje, dia 23 de outubro de 2023. O tema dessa live de hoje, desse bate-papo, é ESG para empresas do mercado imobiliário. Demanda que é crescente em todo o mundo, em especial no Brasil, porque, de fato, empresas do mercado imobiliário estão começando a efetivamente se preocupar com esse tema tão relevante que são as estratégias de ESG. ESG é uma sigla que se tornou famosa no mundo todo a partir de 2004, a partir de uma iniciativa das Nações Unidas, que significa gestão socioambiental, Environmental Social Governance, governança socioambiental. E é um conceito só, governança socioambiental, mas as pessoas o mercado em geral, tendem a fazer análises separadas para as questões ambientais, sociais e de governança. Governança é gestão, né? Alta gestão, estratégia corporativa, são as missões, são os compromissos que a empresa tem macro, depois são cascateados para a gestão em diversos níveis, não é? São estratégias que estão relacionadas aí a posições que a empresa toma diante da sua própria imagem junto ao mercado, diante ao seu cliente, e, e que estão sendo cada vez mais valorizadas exatamente porque estão atreladas a resultados econômicos, porque as empresas hoje, os fundos de investimento, hoje já quase todos têm exigências, demandas importantes para serem feitas para projetos, para investimentos em projetos que devem se comprometer a terem um bom desempenho nesses aspectos, em governança socioambiental. Então é uma questão econômica, fundamentalmente, mas que depois se desdobra em diversos aspectos sociais e ambientais. Então, e essas questões são especialmente importantes porque trazem para nós, no mercado, no setor da construção, uma responsabilidade tremenda de desenvolver soluções que promovam oportunidades de desenvolvimento de projetos com redução dos impactos ambientais, tá certo? E também, claro, com benefícios sociais. Então, deixa eu voltar aqui para o Zoom. Aqui, beleza. Vamos passar aqui. Então, meus amigos, nós estamos falando de algo que traz muitas oportunidades para a gente. Em especial porque o setor da construção, e essa é a importância, o peso da nossa responsabilidade é tremendo, porque o setor da construção é responsável por mais da metade, falam em 2/3 de todos os recursos extraídos do planeta naturais são destinados para a atividade da construção. Isso significa que o impacto ambiental da nossa atividade é gigantesco, certo? E nós estamos falando de quase 1/3 de todas as emissões de gases de efeito estufa no mundo são devidos à atividade de construir, né? Não só edifícios, construir quaisquer coisas, infraestruturas, estradas, rodovias, ferrovias, barragens, usinas, o que for. Tudo isso gera grandes volumes de gases de efeito estufa. E, principalmente, o CO2, é claro, mas também metano, óxido nitroso, calcário, são elementos que a gente utiliza bastante na construção e que podem também provocar efeito estufa. Então, nós estamos falando de um peso, de uma relevância fundamental, tá? Além disso, tem a questão dos consumos de energia, de água, que também provocam impactos tremendos. Consumos que têm crescido ao longo dos anos, exatamente por conta do crescimento da demanda, que é contínuo, tá certo? A demanda segue crescendo sempre, demanda de energia, demanda de água, demanda de alimentos, a geração de resíduos, são demandas crescentes e que estão relacionadas aí ao desenvolvimento da sociedade, estão relacionadas ao crescimento econômico, e que, portanto, só que a questão fundamental é,
sim, devemos continuar crescendo, é necessário, porque o crescimento econômico traz benefícios sociais também, traz aumento de renda, traz aumento de qualidade de vida, traz aumento do índice de desenvolvimento humano, traz aumento da qualidade da infraestrutura física, aumento da qualidade dos serviços públicos. Então, são benefícios diversos, então, portanto, é uma necessidade o aumento dos consumos de energia, de água. Ocorre que isso ou deveria ser, tem sido, na verdade, acompanhado de um aumento da eficiência do uso desses recursos. A palavra-chave é eficiência. A gente não pode deixar de consumir, mas devemos consumir de maneira cada vez mais eficiente, ou seja, produzir mais consumindo menos. Ok? Continuamente. Esse é um processo necessário. Isso tem sido feito e tal, mas ainda há muito que se fazer. Porque na indústria da construção, essas questões ainda estão sendo, são muito, né? Muito complexas, podem ser muito complexas as soluções, e fundamentalmente são cadeias muito capilarizadas, né? A construção lida com uma cadeia de prestadores de serviço e fornecedores de materiais muito ampla, né? E que é muito capilarizada e profunda, são múltiplos níveis de fornecimento, né? De fornecedores, para você conseguir analisar adequadamente ou com profundidade adequada o assunto das emissões de carbono no setor da construção, você tem que mergulhar bastante numa cadeia bastante ampla e pulverizada, que não é fácil. Mas há medidas, há tabelas, há referências técnicas, há normativa técnica, inclusive tem a normativa brasileira saindo em breve, Agenda 2030, fiquem atentos, a BNT 2030, vai sair aí em breve nossa normativa técnica brasileira para regular essas questões relacionadas aí às emissões de CO2 dos processos produtivos diversos, ok? Estejam atentos. Nós vamos trazer mais sobre isso mais para frente, tá bom? Eu vou voltar aqui nos slides para os colegas acompanharem. Aqui nesse gráfico nós temos uma referência em relação às emissões de CO2 relacionadas à energia, por edifícios, né? O setor da construção, o setor residencial pesa bastante, como vocês estão vendo ali, o não residencial, aí tem o público, tem o setor, a atividade da construção em si, em relação a outras indústrias, outras atividades, como, por exemplo, os transportes. Então, você veja que a construção, de fato, pesa bastante, a indústria da construção é bastante impactante no nosso meio. Isso se dá tanto pelas emissões diretas, quanto pelas emissões decorrentes do consumo de energia, do consumo de água e da produção de resíduos, produção e destinação de resíduos, né? No Brasil, da metade de todos os resíduos sólidos urbanos, RSU, são derivados da atividade da construção, são resíduos da construção, RCD, construção e demolição. Então, assim, mais da metade, repito, está entendendo? Mais da metade de todos os resíduos sólidos urbanos, repetindo, são resíduos na construção e demolição. Isso porque os nossos processos de construção são tradicionalmente muito artesanais. E as técnicas construtivas são praticamente manuais, são processos que demandam uma carga de mão de obra muito pesada e a utilização de insumos diversos de maneira praticamente artesanal em muitos cenários, e isso gera muitos resíduos. Resíduos que custam para serem trabalhados, para serem separados, para serem acomodados, acumulados, para serem transportados, para serem destinados adequadamente. Ou seja, tudo isso gera um custo muito grande, não só do ponto de vista financeiro, mas também ambiental. Então, é preciso que a gente busque soluções, estratégias, e isso não é tão complicado assim, para se propor soluções técnicas, sistemas construtivos, materiais que sejam preferíveis para que você consiga ter um processo de produção mais otimizado em relação à execução planejada, projetada, possivelmente pré-construída, para que você consiga levar para a obra, ao invés de levar insumos para a construção do edifício a ser edificado, ao invés de você levar insumos, você levar componentes. Qual que é a diferença entre levar insumos e componentes? Componentes você leva a peça pronta. Você não leva os insumos utilizados para construir a peça. Você tem uma peça de concreto, você tem cimento, tem areia, tem a brita, tem a água, tem a madeira, tem o prego, tem
forma, não sei o quê. Tem um bocado de coisa que você tem que levar para construir a peça de concreto. Se você constrói em algum lugar com processo controlado e você leva para a obra apenas o componente construtivo, você deixa de fazer construção para fazer uma execução de montagem, processo de encaixe. Tá certo? Então, toda a construção pré-fabricada, industrializada, pode ser de concreto, pode ser de metal, de alumínio, pode ser um drywall, pode ser um steel frame, steel deck, sei lá, wood frame até, você tende a otimizar os processos de execução e tende a reduzir dramaticamente a geração de resíduos. Então, são soluções que vai somando uma ou outra para ir diminuindo as emissões de CO2. Então, é preciso que se faça primeira coisa que tem que fazer é um inventário de emissões, identificar onde estão essas emissões, para que, ainda em projeto, tá? Vou tomar um suquinho aqui. Garganta seca. Então, você tem que fazer, nesse inventário, você tem que fazer avaliação de onde estão essas emissões, quantificação do quanto significam essas emissões em volume, tá certo? Em toneladas equivalentes de carbono, para que você possa, então, definir estratégias, soluções, mecanismos, ferramentas para que você possa projetar sistemas que sejam menos impactantes em emissões, não só do ponto de vista da construção, como também na operação, em consumos de energia, de água, de gás, geração de resíduos, etc., de forma que você possa, então, controlar esses processos de maneira mais adequada. Você não pode gerenciar o que você não quantifica. Se você não tem dados, não tem números, não tem métricas, você não consegue definir metas e definir processos para otimizar estes desempenhos. Então, é preciso que você conheça esses dados. Daí que inventários são tão importantes. Daí você passa para planejamento de ações. E você passa depois a implementar essas ações, você tem que acompanhar a implementação dessas ações e daí medir resultados, tanto em relação às emissões diretas provocadas aí pelo processo de construção, quanto nas emissões de operação ao longo da vida útil, quanto nas emissões dos fornecedores, de processos diversos ao longo da operação, e indo até a final da vida útil. Final da vida útil, quer dizer o quê? O desuso, ou a desconstrução, a desmontagem, tá certo? Você deve, né, prever soluções que, ao longo da operação, sejam eficientes e, ao final da vida útil, sejam reaproveitadas, os componentes sejam reaproveitados de maneira adequada, tá certo? Então, seguindo aqui, o Zoom, em especial porque, como vocês veem nesse gráfico, a maior parte das emissões estão relacionadas à vida útil, né? À operação do empreendimento, que é o período mais longo aí do ciclo de vida. É aí que a gente deve focar mais as nossas atenções, certo? E há muitas métricas para isso. Inclusive, há certificações ambientais de edifícios sustentáveis que consideram exatamente esses aspectos operacionais na vida útil do empreendimento, tá certo? E, inclusive, as emissões desse processo. Então, a gente tem diversos potenciais para explorar neste amplo mercado do ESG em diversos setores, e não apenas na construção de edifícios, no segmento de infraestrutura, no segmento de cidades, né, sustentáveis, cidades inteligentes. Então, assim, como pode uma cidade, um projeto de um desenvolvimento urbano novo ser chamado de inteligente ou de smart city, se não for um empreendimento sustentável, se não for necessariamente um empreendimento que prevê benefícios para as pessoas, prevê impactos ambientais, prevê uma gestão adequada dos processos administrativos, dos contratos, etc. Prevê resiliência. A gente está vivendo um momento, pessoal, uma era em que a crise climática está chegando no nosso dia a dia, no mundo todo. A gente está percebendo, né, na pele, literalmente, os impactos no trânsito, na nossa vida, né, com enchentes,
com calor extremo, seca extrema, né, chuvas extremas, a gente tem visto impactos, fenômenos naturais extremos cada vez mais frequentes no nosso dia a dia, exatamente por consequência das mudanças climáticas. Então, essa questão do impacto das nossas decisões de projeto, do impacto das nossas, uh, execução das nossas obras, essa questão não pode ser, ela tem que ser considerada como prioridade. E isso já vai chegar para a gente de maneira forçosa, já, né? Porque há legislações que estão sendo desenvolvidas para isso. De forma que há muitas oportunidades, pessoal, para que nós possamos desenvolver, como eu disse, projetos sustentáveis que se adequem a essas demandas, que promovam a resiliência urbana, a resiliência das edificações, que promovam melhores desempenhos ambientais, para que consigamos atender a essa demanda ESG, para que possamos oferecer para os gestores das empresas, dos governos, os tomadores de decisão, recursos para que técnicos, para que eles possam tomar as melhores decisões, para proporcionar soluções mais adequadas para o desenvolvimento de projetos sustentáveis, inclusive levantar financiamentos com juros vantajosos para a execução desses projetos. Então, nós estamos falando de muitas oportunidades. E é daí a importância do que eu queria comentar com os colegas, que são os programas de mentoria Green Professional, que a gente está lançando justamente para proporcionar aos colegas oportunidades de se desenvolverem nesse mercado, nesse mundo da sustentabilidade, que depende, que está precisando de tanto de profissionais especializados para dar conta desses projetos. E é justamente este o objetivo dos programas de mentoria Green Professional, aos quais me referia. Os programas de mentoria, pessoal, esses, o Green Professional, foram criados exatamente para oferecer aos colegas oportunidades para se aperfeiçoarem. É um programa de orientação e de acompanhamento individual, né, ou em grupos, para que a gente possa acompanhar cada um dos colegas, orientar cada um dos colegas para nesse processo de formação de especialidades, de especializações. E a ideia é fazer com que os colegas saiam do ponto em que estão hoje para um ponto em que eles se sintam mais seguros, mais confiantes, mais bem posicionados para apresentar-se ao mercado como profissionais especializados para buscar justamente oportunidades para desenvolver esses projetos. Muitas vezes as oportunidades estão aí à nossa frente e não são trabalhadas porque os tomadores de decisão, os gestores, os investidores, não encontram profissionais capacitados à sua proximidade ali para dar conta dessas demandas. Então, ele não faz porque não se sente seguro em confiar no desenvolvimento desses projetos a profissionais despreparados. Então, o que, que nós temos para oferecer? Uma equipe de profissionais qualificados para desenvolver esses projetos, para falar sobre, para convencer, para trazer dados, para trazer referências técnicas relevantes, para trazer histórico de realizações, para trazer números, para garantir a esse tomador de decisão segurança para seguir adiante. E uma vez que ele toma a decisão, vamos entregar o trabalho. Vamos entregar em cooperação. Cooperação com uma equipe multidisciplinar, uma equipe de profissionais credenciados, né, habilitados para entregar esses trabalhos. Então, é um projeto bastante interessante, é muito legal, está bem pensado, está super estruturado, tem uma série de cursos já gravados online, tá certo? Então, você tem cursos base que você acompanha, assiste as aulas quantas vezes quiser, online, gravadas, e a gente tem as sessões em grupo, que são para todos acompanharem a nossa orientação, pessoalmente, ali comigo, ao vivo, no Zoom, e tem sessões individuais também, de forma que cada um terá tempo para trazer as suas questões, compartilhar as suas expectativas, para que a gente possa dar atenção também individual a cada um dos colegas, para desenvolver para cada um plano de ações. Um plano de ações viáveis
um plano de ações estruturado para oferecer para você a solução mais adequada para que você possa desenvolver os seus projetos e trazer para a nossa rede, para que a gente possa também te ajudar esses projetos para entregar as soluções mais adequadas para cada projeto, para cada cliente. Não fique com receio de se colocar no mercado dessa forma, não fique com receio, na dúvida, será que eu vou conseguir entregar? E se o cara comprar e eu não conseguir? Você vai conseguir. Você vai conseguir porque aqui no programa você vai se preparar para isso. E nós vamos te dar segurança para isso. E nós vamos trabalhar com você para entregar esse trabalho. Tá entendendo? Vamos junto, não tenha medo, pode juntar, pode se juntar ao nosso time aqui. Quem tiver interesse em participar, gente, basta enviar uma mensagem para o nosso, lá no Instagram, digita mentoria, que a gente vai te atender. Alguém da nossa equipe, a Priscila, provavelmente vai entrar em contato, vai te orientar, vai te ajudar para você se juntar a esse programa que está muito legal, para você fazer parte desse Green Team. São programas em grupo e individuais. A gente começa agora, essa semana, com o programa em grupo. São 4 sessões individuais, mais 2, são 4 sessões em grupo, mais 2 individuais. E outras mais que a gente vai apresentar lá dentro. A gente vai poder, nesse período, então, aprofundar os diversos conceitos e, no segundo momento, a gente pode entrar com as mentorias individuais. E aí já com projetos em mãos para entregar. Projetos que a gente vai buscar desenvolver. Que você também vai ajudar a desenvolver. Ok? Então, a ideia é você está na frente, preparado, preparada, você está seguro, está segura, convence. Traz o cliente, traz o projeto, vamos trabalhar isso. Aí você entra na individual. Na individual, a gente vai te dar orientação específica para você desenvolver essas habilidades. E vamos te dar ferramentas para isso também. Você vai saber como fazer um estudo de viabilidade, vai saber como entregar um relatório de viabilidade, vai saber o que precisa observar para fazer um acompanhamento ambiental de obras, detalhamento de produção de materiais, de documentação técnica, para apresentar para um órgão certificador um processo de certificação, como se comportar numa reunião de projeto integrado, como gerar documentos para você documentar um processo de projeto integrado, um profissional especializado em projetos sustentáveis. Você vai nesse processo aí, do ponto A ao ponto B, passando por várias sessões, com o nosso acompanhamento, com nossa orientação, no final você vai se tornar um profissional de projetos sustentáveis. E você vai fazer parte do nosso Green Team, do nosso time de projetos de sustentabilidade, para a gente entregar e realizar projetos sustentáveis pelo país e pelo mundo. Tá certo? Você é nosso convidado, você que está assistindo aqui. Se você estiver assistindo gravado, se não está assistindo aqui ao vivo, estiver assistindo depois gravado, dá uma olhada no nosso site, dá uma olhada no Instagram, no site EcoBuilding Forum, no Instagram macido.ecobuilding. Lá você vai ter mais informações. Solicite uma inscrição aqui, um contato nosso. Se quiser, tiver dúvida, quiser agendar uma sessão de diagnóstico comigo, basta preencher o formulário. Tem aí o link, você vai encontrar no site ou aqui mesmo no Instagram, um link para você solicitar um formulário, para você, então, solicitar uma conversa comigo, um bate-papo comigo, para a gente entender as suas demandas, para a gente entender as suas expectativas, para te orientar em relação às melhores oportunidades que a gente pode te oferecer para você se aperfeiçoar, para você se juntar nesse time. Okay? Se você tem dúvida, solicita o formulário, a gente vai marcar uma conversa, meia hora comigo no Zoom, a gente vai entender, vamos ver como melhor te ajudar e a gente vai poder te ajudar, tá certo? Ninguém fica sem orientação aqui comigo, tá certo? Basta solicitar a sua sessão de diagnóstico, ok? Ou se quiser já se inscrever diretamente, você pode solicitar a sua inscrição e já se junta ao time, bora para frente, já começa a baixar, já tem e-book para você ler, já tem curso para assistir, os pilares da construção sustentável, projeto, técnicas de projeto, conceitos de arquitetura sustentável, de construção sustentável, mercado da construção sustentável, potenciais, custos, benefícios, oportunidades, inovação, tecnologia. Olha, mais de 20 horas aula gravadas para vocês assistirem bastante conteúdo já de cara para começar, ok? Tudo isso é base para a gente. Olha aí, esses são os 4 módulos que a gente está assistindo no Zoom, são os 4 módulos do curso Guia Prático da Construção Sustentável, que constitui a base da mentoria Green Pro em grupo. É a base que, a partir da qual a gente vai te proporcionar condições de você sair para o mercado e buscar projetos. Daí você traz esses projetos e a gente vai te ajudar a entregar com a nossa equipe, com os nossos colegas membros da rede de profissionais Green Pro. A gente vai entregar esses projetos e a gente entra num programa de mentoria individual.
tá bom? No individual tem outro esquema, outro nível de profundidade, a gente tem mais tempo, tá certo? Tem mais sessões, tem mais densidade, tem mais informações e tem mais cursos base também. A gente entra aí com os cursos base das certificações ambientais, entrega mais aprofundada, tá certo? E você pode se juntar também nas mentorias avançadas, ok? Que a gente não precisa detalhar aqui agora, que é assunto para quem estiver envolvido no programa já mais para frente, ok? Então, venha se informar, saiba mais a respeito, envie a mentoria aqui no direct ou no comentário. Se você estiver assistindo no YouTube, basta você ir para o site, por favor, e lá você solicita, se cadastra na nossa newsletter para poder acessar, receber os e-mails, aí você fica informado, ou você vai para o Instagram, manda um direct, ou comenta uma das postagens a respeito do assunto. Tem várias formas, vários caminhos para você nos encontrar, para solicitar informações para se juntar no próximo programa, na próxima turma da mentoria Green Professional. Não deixe, se você é da área de sustentabilidade, se você é um profissional, seja recém-formado ou mesmo um profissional experiente, se você já tem uma equipe de projetos, já faz as suas entregas, já tem contratos, tem faturamento e já faz já tem essa preocupação já de entregar projetos sustentáveis, também é para você. A gente vai te ajudar a incorporar esses processos na sua prática profissional, nas suas entregas. Vamos qualificar a sua equipe para você entregar esses projetos com segurança, incorporando esses conceitos aí no DNA da sua arquitetura, tá? Na base, na origem, Green Professional. Tá certo, pessoal?